Durante meses, os astrônomos observaram o Atlas de Três Olhos, o terceiro visitante interestelar depois de Oumuamua e Borisov, rastreando sua estranha cauda verde e seu comportamento incomum enquanto ele entrava no sistema solar. A maioria pensava saber com o que estava lidando. Apenas um corpo enigmático passando em alta velocidade pelo Sol. Mas em 19 de setembro, exatamente às 2 horas da manhã UTC, tudo mudou. Um astrônomo amador no Chile capturou imagens de algo que ninguém estava preparado para ver. 9 pontos de luz tênues circundando o Atlas, movendo-se em perfeita sincronia com ele, como vagalumes orbitando uma lanterna. Em poucas horas, o telescópio James Webb, o Hubble e o Very Large Telescope confirmaram a mesma coisa. O Atlas de Três Olhos não estava sozinho. Ele estava acompanhado. 10 objetos, todos viajando juntos, todos com o mesmo brilho estranho. E o que os cientistas logo descobriram sobre esses companheiros ocultos abalaria a astronomia até seus alicerces. Inicialmente, os especialistas descartaram as imagens como ruído ou artefatos digitais, o tipo de erro que ocorre quando as câmeras captam raios cósmicos. Mas os sensores infravermelhos do Webb e a precisão do Hubble dissiparam quaisquer dúvidas. De fato, 9 corpos menores estavam orbitando ao lado de 3 objetos do Atlas, cada um mantendo exatamente a mesma trajetória e velocidade, cada um irradiando a mesma luz esverdeada e misteriosa. A análise espectral confirmou o que ninguém queria acreditar. Não eram fragmentos arrancados do corpo principal, mas objetos independentes com a mesma assinatura metálica do próprio Atlas: níquel, cobalto e ligas exóticas não encontradas tipicamente em cometas. Ainda mais estranho, enquanto 3 Atlas já haviam intrigado os pesquisadores com um perfil térmico que sugeria uma fonte de energia de 10 gigawatts, os companheiros pareciam irradiar quase o dobro disso, 20 gigawatts cada, contidos em objetos não maiores que quarteirões. Para efeito de comparação, essa é energia suficiente para iluminar nações inteiras compactadas em fragmentos de rocha e gelo. Processos naturais não fazem isso. A natureza não constrói pequenos corpos com reatores internos. Mas se fossem sondas, se tivessem sido projetados, as implicações seriam impressionantes. A parte mais perturbadora dessa descoberta não foi o seu poder, mas sim a sua repentina aparição. Durante semanas, telescópios ao redor do mundo, tanto amadores quanto profissionais, observaram Atlas atentamente. A sonda Juno da NASA, a sonda Solar Parker e até mesmo missões a caminho de Mercúrio e além estavam coletando dados. Nenhuma delas previu a chegada desses companheiros. Segundo Avebe, de Harvard, os 9 corpos não surgiram à deriva. Eles apareceram em uma fração de milissegundo, mais rápido que o flash de uma câmera, mais rápido até que um piscar de olhos. Nossos instrumentos simplesmente não foram rápidos o suficiente para capturar o momento em que apareceram. Para os astrônomos, foi como se o próprio céu tivesse mudado em um instante. Num momento, um viajante solitário. No seguinte, um comboio. Surgiram inúmeras teorias. Será que a Atlas os liberou como tantas outras sondas, lançando seus drones ao entrar no sistema solar interno? Estariam eles adormecidos até serem ativados pela gravidade ou radiação do Sol? Ou teriam vindo de algum lugar completamente diferente, escondendo-se à vista de todos até o momento perfeito para se revelarem? Seja qual for a resposta, seu aparecimento não foi aleatório, foi deliberado. Quando os astrofísicos tentaram modelar os perfis de energia dos companheiros, seus computadores falharam. Não importa como ajustassem as equações, temperatura, densidade, fusão ou reações dos peixes, os números se recusavam a convergir. É impossível concentrar a quantidade de energia irradiada por esses objetos em algo tão pequeno sem uma tecnologia que está além da nossa compreensão. Campos de contenção exóticos, catálise de antimatéria e até mesmo reações de matéria escura foram considerados, pois a física convencional não conseguia explicá-las. Cada um dos 9 corpos parecia mais quente, mais denso e mais energético do que a nave principal, como se tivessem sido projetados para aproximações próximas, enquanto a própria Atlas permanecia à distância. Em outras palavras, eles não eram apenas escoltas, eram agentes de linha de frente portando um poder bruto que a humanidade jamais concebeu. Essa constatação causou grande repercussão na comunidade científica, pois sugeria uma intenção. Algo havia colocado esses objetos ali. Algo lhes havia dado núcleos de energia impossíveis e algo estava direcionando o seu caminho. À medida que as imagens se espalhavam online, pessoas comuns faziam a pergunta óbvia: por que não nos avisaram?
Por que foi preciso um astrônomo amador com um telescópio na encosta de uma colina para revelar o que os observatórios mais avançados do mundo não haviam detectado? A NASA e a ESA emitiram apenas declarações vagas, reconhecendo as observações em andamento, mas recusando-se a divulgar os espectros brutos na internet. Nos bastidores, porém, memorandos vazados revelaram reuniões de emergência no Pentágono, na sede da ESA e na Agência Espacial Chinesa, com indícios de planos de contingência que variavam de missões de interceptação a protocolos de defesa planetária. Empresas espaciais privadas foram discretamente abordadas sobre lançamentos rápidos, enquanto projetos europeus para desvio de asteroides foram retomados. E, no entanto, para o público, silêncio, nenhum aviso, nenhuma explicação, apenas garantias cuidadosamente controladas de que não havia evidências de ameaça. Mas o silêncio diz muito. Porque se 9 objetos ocultos realmente apareceram junto com 3 atlas oculares, cada um irradiando mais poder do que nações inteiras, então a verdade já é grande demais para ser contida, e os governos sabem disso. Quando Avi Loeb, de Harvard, analisou o súbito aparecimento dos 9 companheiros, ele propôs uma teoria que causou arrepios na comunidade astronômica, a hipótese da nave-mãe. Segundo ele, o Atlas de 3 olhos pode não ser um corpo solitário, mas sim uma nave transportadora, uma espaçonave interestelar maior que libera sondas à medida que se aproxima de seu alvo, neste caso, nosso sistema solar. As naves de escolta não eram fragmentos ou destroços, mas sim batedores deliberadamente posicionados para se aproximarem dos mundos, enquanto a nave principal permanecia mais distante. Se isso fosse verdade, explicaria suas assinaturas de energia mais densas, suas órbitas sincronizadas e seu surgimento simultâneo. A implicação assustadora era que essas sondas não estavam apenas à deriva. Elas tinham uma missão. Estariam mapeando os planetas, buscando recursos ou simplesmente nos observando, a única espécie inteligente que conseguiam detectar naquele momento. Para Loeb, uma coisa era certa. Sondas tão avançadas não aparecem por acaso, elas aparecem quando devem ser vistas. Nem todos concordaram com Loeb. Alguns astrônomos ofereceram uma explicação mais natural. Atlas teria colidido com uma rocha interestelar massiva, fragmentando-se em pedaços menores que mantiveram sua velocidade e trajetória. Isso poderia, em teoria, explicar os 9 companheiros voando em formação. Mas quase imediatamente os números refutaram a teoria. Fragmentos de colisões não se inflamam como reatores. Cada uma delas não irradia 20 gigawatts. E certamente não produzem histórias idênticas de luz verde brilhante com a mesma composição metálica exótica do corpo progenitor. A precisão de suas trajetórias era perfeita demais, sua sincronia absoluta demais. Até mesmo os céticos tiveram que admitir que os companheiros se comportavam menos como fragmentos de um cometa e mais como máquinas projetadas para um propósito. A explicação natural desmoronou sob o peso das evidências, restando apenas a hipótese da engenharia. E essa era uma verdade que a maioria dos cientistas não estava disposta a admitir em voz alta. Como se os 9 companheiros não fossem suficientes, a história ficou ainda mais estranha. Da direção oposta do céu, outro objeto interestelar, C, 2025R. 2, apelidado de SWN, estava se aproximando, 100 vezes maior e mais brilhante que Atlas, com uma cauda 5 vezes mais larga que a lua cheia. Swan estava prestes a atingir seu ponto mais próximo do Sol poucos dias depois de Atlas. 2 gigantes interestelares convergindo no mesmo corredor do espaço, escoltados por uma frota de companheiros ocultos, tudo na mesma semana de outubro. Para muitos, essa coincidência não era mera casualidade. Alguns especularam que Swan estaria chegando como protetora, interceptando Atlas e seus acompanhantes antes que pudessem dar início à sua missão. Outros sugeriram o oposto, que ambos os objetos faziam parte da mesma operação, convergindo perto do Sol para trocar energia, dados ou mesmo carga. E havia ainda os historiadores que apontavam que os registros de visitantes incomuns com cauda verde remontavam a milênios, aparecendo em ciclos de aproximadamente 2.200 anos. Se esses registros fossem reais, então a humanidade já havia visto isso antes e sobrevivido, mas a sobrevivência desta vez não era garantida. Enquanto o público se limitava à especulação, os governos estavam longe de ficar inativos. Documentos vazados revelaram sessões de emergência no Pentágono, no Comando Espacial Europeu e na Administração Espacial Nacional da China. Os planos de contingência preliminares detalhavam desde sondas de reconhecimento até cenários de defesa planetária completa.
Segundo relatos, a China redirecionou recursos de seu programa de foguetes Longa Marcha 9 para o projeto de um interceptor de alta velocidade. A ESA desempoeirou projetos de sua missão abandonada de desvio do asteroide Doniot. Até mesmo empresas privadas como a SpaceX e a Blue Origin foram discretamente abordadas sobre lançamentos de resposta rápida, mas permaneceram em silêncio público. A NASA se recusou a divulgar os espectros brutos da web. A ESA se recusou a comentar, e a Casa Branca emitiu apenas uma declaração de uma frase: "Estamos cientes da situação e a monitoramos." Esse silêncio alimentou a paranoia, pois quando 9 objetos aparecem repentinamente, cada um irradiando um poder inimaginável, e as instituições mais poderosas do mundo respondem não com transparência, mas com sigilo, isso sugere que os riscos são muito maiores do que qualquer um ousa admitir. Talvez o aspecto mais perturbador dos companheiros tenha sido a forma como surgiram. De acordo com a análise de Harvard, os 9 objetos apareceram em apenas 1 milissegundo, muito mais rápido do que qualquer processo de fragmentação natural poderia ocorrer. Para se ter uma ideia, uma piscada humana dura 300 milissegundos. Um flash de câmera, cerca de 5. Esses companheiros surgiram 30 mil vezes mais rápido que um piscar de olhos e 100 vezes mais rápido que um relâmpago. Para os astrofísicos, isso significava uma coisa: eles não surgiram por acaso. Foram desencadeados como um mecanismo de liberação de precisão, ativando-se no momento exato. Nada do que conhecemos na astronomia natural se comporta dessa maneira. Cometas se fragmentam sob tensão lentamente ao longo de horas ou dias. Asteroides se despedaçam com impactos em uma cascata de poeira e fragmentos. Mas 9 objetos simétricos, todos irradiando uma potência impossível, surgindo em perfeita sincronia com seu corpo progenitor em menos de 1 milissegundo, isso não é astronomia, isso é tecnologia. Logo surgiram especulações sobre o propósito dos 9 companheiros. Se fossem sondas, poderiam ser exploradores projetados para se espalhar e estudar os planetas do nosso sistema solar. Enquanto Atlas permanecesse à distância, seus núcleos de energia mais potentes fariam sentido, construídos para suportar encontros mais próximos com mundos, atmosferas e campos magnéticos. Mas alguns pesquisadores alertaram para uma possibilidade mais sombria. 20 gigawatts de potência em objetos tão pequenos não é apenas excessivo para observação, é energia suficiente para armas. Seriam essas naves coletoras projetadas para minerar recursos ou extrair energia de planetas e luas? Ou pior, seriam instrumentos de controle, máquinas destinadas a neutralizar ameaças antes que a nave principal avance. Sem comunicação, resta apenas o silêncio. E o silêncio inspira pavor, porque a intenção é invisível até que se manifeste, e quando isso acontece, pode já ser tarde demais para reagir. Os historiadores também entraram no debate, apontando que cometas estranhos com cauda verde foram registrados ao longo da história da humanidade em ciclos de aproximadamente 2 milênios. Os arquivos imperiais chineses mencionam um dragão celestial em 200 a.C. Tabuletas babilônicas descrevem uma estrela que se dividiu, anunciando convulsões. Crônicas medievais europeias falam de uma bandeira verde no céu por volta do ano 1000. Se esses registros forem precisos, então talvez o que estamos testemunhando agora não seja novidade, mas sim o retorno de algo que já nos visitou antes. Será que a cada 2.200 anos esses objetos convergem para o Sol, deixando para trás apenas histórias enigmáticas que nossos ancestrais tentaram imortalizar? Se assim for, então a nossa era não é a primeira a enfrentar este enigma. Somos apenas os primeiros a fazê-lo com os instrumentos necessários para o ver verdadeiramente. E essa constatação é talvez a mais aterradora. A de que a humanidade pode não estar a vivenciar um primeiro contato, mas sim um evento recorrente que antecede a própria civilização. Enquanto o público especula e se questiona nos bastidores, a mobilização já começou. Satélites de defesa estão sendo recalibrados, sondas de reconhecimento estão sendo reestruturadas e as comunicações confidenciais entre as agências espaciais estão se intensificando. Relatórios sugerem que a China acelerou seu programa de defesa planetária, há muito atrasado, enquanto a Europa está retomando projetos de interceptores cinéticos. Os Estados Unidos, em silêncio público, supostamente convocaram comissões de emergência na NASA e no Pentágono, para explorar desde a prontidão nuclear até estratégias de sinalização. Mas eis a verdade perturbadora: o tempo está contra nós.
Com Atlas e seus companheiros se aproximando do periélio em poucas semanas, não há janela para desenvolver novas tecnologias ou organizar uma defesa coordenada. Se esses objetos forem hostis, já estamos despreparados. E se não forem, por que o silêncio? Por que o segredo? Porque talvez o maior medo não seja o que eles são, mas o que reconhecê-los nos causaria. Nos dias que se seguiram ao aparecimento dos 9 satélites de escolta, anomalias sutis começaram a se espalhar pelo sistema solar. Magnetômetros detectaram pulsos fracos e sincronizados, alinhados com as órbitas do Atlas e seus companheiros, repetindo-se a cada 43 segundos como uma batida cardíaca. Sismógrafos na Antártica, América do Sul e Ásia registraram vibrações ultrabaixas sem origem tectônica. Até mesmo animais migratórios como baleias no Pacífico, pássaros na Europa e insetos nas profundezas da Terra alteraram suas rotas de navegação como se suas bússolas internas tivessem sido embaralhadas. Esses sinais não eram aleatórios, e seu sincronismo coincidia perfeitamente com os movimentos da comitiva. Alguns pesquisadores começaram a cogitar que a própria Terra estava sendo ativada, seu esqueleto magnético ressoando com algo oculto dentro desses objetos. Se isso fosse coincidência, seria a mais perfeitamente alinhada da história da humanidade. Se não fosse, então as 9 naves de escolta não estavam apenas viajando, mas sim sintonizando o sistema solar. Então veio a descoberta mais arrepiante. Radioastrônomos interceptaram uma explosão de energia direcionada de uma das naves de escolta, não voltada para a Terra, mas para a Lua. Sua trajetória foi precisa, atingindo uma região conhecida há muito tempo por seus mascons, anomalias gravitacionais densas sob a crosta lunar. Esses mascons intrigam os cientistas há décadas, sugerindo estruturas ou concentrações de massa que a geologia convencional não consegue explicar completamente. Agora, pela primeira vez, eles estavam sendo alvo de interceptação. O sinal era estratificado, estruturado em amplitude e polarização, não em linguagem, mas em código. E se a Lua não for apenas um satélite silencioso, mas um nó em um sistema muito mais antigo, adormecido até ser ativado? Estariam esses 9 companheiros despertando algo oculto sob sua superfície, algo ali plantado muito antes de a humanidade dar seus primeiros passos? Se os acompanhantes forem sondas, então talvez a Lua nunca tenha sido nossa. Apesar das crescentes evidências, o silêncio das instituições globais só se aprofundou. A NASA se recusou a divulgar os espectros brutos da web. A ESA ignorou todas as perguntas e a China manteve um silêncio enigmático, embora tenham vazado relatos de lançamentos de emergência sendo preparados discretamente. A Casa Branca emitiu uma única frase: "Estamos cientes e monitorando a situação", e nada mais. Para as pessoas comuns, a única fonte de informação confiável veio de astrônomos amadores, que publicaram suas imagens online, reunindo padrões que os governos se recusam a reconhecer. Mas o próprio silêncio se tornou a mensagem mais eloquente, porque quando 9 objetos energizados aparecem repentinamente ao redor de um visitante interestelar e as agências mais poderosas do mundo respondem com censura e sigilo, isso não é um sinal de tranquilidade, é a confirmação de que o que eles sabem não pode ser dito em voz alta. Finalmente, a mecânica orbital revelou um detalhe preciso demais para ser ignorado. Tanto o satélite Atlas quanto seus 9 satélites de escolta, juntamente com o gigante S-Swanner 2, estavam programados para se alinhar dentro de um estreito corredor solar em meados de outubro. Seus periélios se sobreporiam em poucos dias, com distâncias ao Sol separadas por menos de 50 milhões de quilômetros. Para corpos aleatórios, tal sincronia é impossível. Para os telescópios projetados, tudo se resume a um planejamento. Para muitos astrônomos, isso significava apenas uma coisa: um encontro. Fosse um reabastecimento, uma troca de dados ou algo mais obscuro, o momento era perfeito. E a janela de escuridão, quando o Sol ofusca nossos telescópios, garantia que os momentos mais críticos permanecessem invisíveis. Era como se o próprio céu conspirasse para nos manter na escuridão, ou pior, como se o momento tivesse sido escolhido precisamente para esconder a verdade. Durante séculos, a humanidade contemplou o céu noturno e imaginou mitos, dragões, bandeiras de fogo, presságios de mudança. Mas o que o telescópio espacial James Webb, o Very Large Telescope, e os olhos de pessoas comuns com instrumentos amadores revelaram agora não é mito, mas realidade. 3 Atlas deixou de ser um mistério isolado. É flanqueado e escoltado por 9 companheiros menores que irradiam um poder inimaginável, manobram com precisão e surgem não por acaso, mas por meio de um desdobramento.
Num piscar de olhos, o sistema solar passou de abrigar um único objeto interestelar para 10. E essa revelação muda tudo. Porque se forem sondas, se forem máquinas, então não estão aqui para vagar sem rumo. Estão aqui para agir. Seus movimentos sincronizados, seus pulsos direcionados à Lua, sua estranha ressonância com o campo magnético da Terra, tudo aponta para uma missão que ainda se desenrola diante de nossos olhos. A isso se soma a convergência do SWNR2, 100 vezes maior, previsto para chegar ao mesmo corredor e ao mesmo tempo, e o silêncio de nossas instituições começa a parecer menos cautela e mais contenção. Elas sabem que algo extraordinário está acontecendo. Sabem que não é coincidência e estão optando pelo silêncio em vez da divulgação. Queríamos respostas, mas o que temos em vez disso são perguntas que vão muito além de qualquer coisa para a qual a ciência nos preparou. Estaremos observando um comboio chegando para um ponto de encontro, uma frota executando um cronograma escrito muito antes de nossa existência. Essas escoltas são guardiãs, batedoras ou coletoras. A própria Lua faz parte de um sistema que jamais compreendemos. A verdade aterradora talvez seja que essas perguntas não serão respondidas por nós, mas por eles, em seus próprios termos e no tempo deles. O maior temor não é termos descoberto algo alienígena. O maior temor é que esse comboio sempre tenha estado a caminho, que seus ciclos já tenham se passado antes e que a humanidade só agora esteja avançada o suficiente para perceber. E se nunca fomos os observadores, mas sim os observados? E se nossos telescópios não revelaram o segredo do Atlas de 3A, mas em vez disso, desencadearam a próxima fase de sua missão? Isto não é ficção científica. Está acontecendo agora, acima de nossas cabeças, em tempo real. 10 objetos sincronizados, poderosos e deliberados, estão trilhando seu caminho através do nosso sistema solar. E, à medida que se aproximam, uma possibilidade inquietante permanece. Talvez não estejam apenas de passagem. Talvez estejam aqui para nos encontrar.